Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui no programa do Professor Roberto, no canal do Professor Roberto no YouTube. Dá o teu like, aperta o sininho e te inscreve no canal, porque aqui é resistência, aqui o nosso canal tem posição, nós não somos nem. Por isso mesmo que para nós é Lula tetra e que se mordam o rabo os bolsonaristas. Mas o que nós queremos conversar é que agora entrou os adultos na sala para falar de política. Exatamente. Lula fez uma reunião com o Alcolumbre, no qual os dois já articularam para a semana que vem, a partir de segunda-feira, a votação do fim da escala 6x1. Chorem, bolsonaristas, porque a sua lógica é bem clara. Vocês não trabalham para o povo trabalhador. Vocês não trabalham no Congresso para decidir pautas que desenvolvam o país, para que dê melhora para a grande população brasileira. Pelo contrário, vocês representam os interesses desse pessoal da elite que não produz e não gera riqueza. O trabalhador brasileiro, ele produz e gera riqueza. Porque se não fosse o trabalhador brasileiro, esses ricos não seriam ricos. Porque eles teriam que trabalhar como escravo, assim como eles querem que o trabalhador trabalhe até morrer, sendo apenas engrenagem na peça do sistema que eles montaram de escravidão moderna. Lula entra agora na sala como adulto para falar tete a tete com o Congresso e impõe para o Alcolumbre que ele coloque já o fim da escala 6x1. A votação vai ser semana que vem. E o que nós vemos do outro lado é uma tentativa clara de defesa dos interesses do empresariado mais retrógrado que tem da história brasileira. Ou seja, representam a elite do atraso. Porque até mesmo o empresário mais conectado com as relações capitalistas internacionais já sabe que escala 6x1 não tem qualidade de produção e nem gera riqueza. Pelo contrário, dá muito mais prejuízo. E que, como na Europa e outros países desenvolvidos, a escala 5x2 há muito já é usada. Mas, como nós temos uma elite do atraso e uma extrema-direita no qual se alicerça em cima do dinheiro, em cima da corrupção política, esses se vendem para os interesses do empresariado. Agora estamos falando como adulto. Lula terá uma vitória, derrotando a escala 6x1. A ficha corrida de Flávio Bolsonaro. 2000 a 2002, funcionário fantasma da Câmara dos Deputados. 2003 a 2005, homenageia milicianos e visita Adriano da Nóbrega na prisão. 2007, defende a legalização das milícias. 2007 a 2018, desvia mais de 6 milhões de reais no esquema das rachadinhas. 2019, é acusado de lavar mais de 1,5 milhão de reais em loja de chocolate. 2020, Flávio e o amigo Willer Tomás são acusados de invasão de propriedade. 2021, compra mansão de luxo por 6 milhões de reais. 2025, candidato de Flávio ao governo do Rio é preso por ligação com o Comando Vermelho. 2026, candidato de Flávio ao Senado no Rio é preso por participação na máfia dos postos de gasolina. 2026, é flagrado pedindo 134 milhões de reais a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. 2026, aparece em foto ao lado do sicário, o capanga de Vorcaro, e continua. A Polícia Federal desconfia especificamente de um delegado que está no gabinete do André Mendonça, que é considerado bolsonarista lá dentro. Porque quando o André Mendonça era ministro da Justiça, houve uma investigação sobre servidores que nos seus perfis sociais colocavam antifascistas. E houve uma investigação sobre isso, e aí uma grita muito grande, por que o Estado está investigando, colocando seu aparato para investigar servidores que se dizem, na verdade, antifascistas, né? Esse delegado está no gabinete do André Mendonça, o que gera críticas ali por parte da Polícia Federal, em off. Como assim em off a gente ouve? O Andrei Passos está vazando, a gente ouve também a do gabinete do André Mendonça, que saem vazamentos sobre o Lulinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui no canal do Professor Roberto, seja bem-vindo, dá o teu like, aperta o sininho e te inscreve no canal, compartilha e também coloca ali a sua opinião. Exatamente, participa do canal. Nosso canal precisa de você para a gente ganhar relevância e com isso a gente ganhar as fronteiras do Brasil. Exatamente. Parece que as coisas não esfriaram pro lado de André de Mendonça. Frente à sua inércia em investigar o Dark House, o dinheiro do Vorcaro, no qual foi desviado para Flávio Bolsonaro, que mandou o dinheiro lá para a conta Heaven Gate para sustentar o seu irmão presidiário, condenado, né, que está lá, fugitivo nos Estados Unidos, cometendo crimes contra o Brasil, André de Mendonça sentou com seu bundão
né, evangélico em cima do processo. Mas ele deixa escapar às vezes sutilmente, alguns vazamentos sobre o caso Lulinha. Para que a direita tente achar uma simetria. Essa simetria a gente sabe que é desigual. O Ministério Público já disse sobre a questão do caso Lulinha que não tem nada. Quanto que, no caso do Dark House, existe 61 milhões pedidos por telefone, gravados e admitidos pelo próprio meliante Flávio Bolsonaro. Aí não se tem vazamento nenhum. É um silêncio sepulcral, até mesmo da própria imprensa burguesa, que hoje se apresenta aí na tentativa de fazer com que Lula não ganhe no primeiro turno. Justamente para tentar enfraquecê-lo no segundo, para fazer acordos com a Faria Lima. Mas Flávio Dino não esperou e tornou essa frieza quente. Ou melhor dizendo, frias, exatamente. Porque o outro meliante, o Frias, é deputado federal e encaminhou emendas para o Go-Ho. E quem está na relatoria do desvio de emendas parlamentares é Flávio Dino. E através dessa emenda que foi mandada para o Go-Ho, para ser desviada para o Heaven Gate, é que Dino mandou que a polícia de Tarcísio de Freitas compartilhasse com a Polícia Federal toda a investigação. Para assim começar uma investigação séria, direta e na pleura da direita bolsonarista, onde pega ali, né, diretamente e desmascara a conivência de André de Mendonça. Agora as investigações vão para frente e daqui a pouco, toque, 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 seu Flávio Bolsonaro estará recebendo a visita da Polícia Federal, graças ao Dino. Trouxe na coluna hoje cedo com exclusividade desse detalhamento do que pediu a PF e do que autorizou, segundo as minhas fontes, o ministro Flávio Dino na íntegra. Abro aspas para o pedido do delegado da Polícia Federal ao Supremo. Solicita-se que o aludido compartilhamento do material apreendido pela Polícia Civil de São Paulo nas produtoras e empresas conexas a Carina da Gama, a dona da Go Up Entertainment, que é a produtora do filme Dark Horse. Esta personagem tem uma gama de negócios, um deles fechou um contrato de mais de 100 milhões de reais com a prefeitura e é suspeito de não ter entregado o que foi contratado. Por conta disso, a Polícia Civil bateu em 7 endereços da Carina da Gama ou ligados a ela em junho e apreendeu tudo o que estava lá. Inclusive, especula-se papéis ligados a Dark Horse. Por quê? Porque é a produtora do filme. A Polícia Federal, então, ao ministro Flávio Dino, que investiga o repasse, por exemplo, de deputados como Mário Frias, que tem participação no filme e cobrava dinheiro do sócio de Vorcaro para a destinação do Dark Horse, há uma suspeita de que ele tenha destinado emendas do orçamento secreto para a produtora ou para empresas ligadas à produtora do filme. Precisa saber se essas emendas foram utilizadas no filme. É isso que a investigação quer dizer. E quando virá esse filme, não se sabe, né? Então, o que a PF pediu? Solicita-se que o aludido compartilhamento do material apreendido em São Paulo alcance, além de documentos apreendidos e relatórios que porventura decorram da análise dos materiais obtidos, também os dados brutos decorrentes da extração forense das mídias apreendidas, ou seja, tudo o que saiu. Isso vai dar à Polícia Federal, neste inquérito, uma visão global sobre diversos casos em análise, seja para contribuir com as investigações da Polícia Civil em São Paulo sobre esse contrato milionário de centenas de milhões de reais firmado entre a Prefeitura de Ricardo Nunes e a Carina da Gama, seja sobre a investigação do próprio filme, podendo compartilhar material com o André Mendonça, seja sobre a investigação das emendas que está no gabinete do Dino. O fato é que, com esta nova frente, para o bem ou para o mal, algum tipo de avanço nas investigações a respeito dessa produção cercada de mistérios e de muita suspeita por conta da ligação direta do candidato à presidência com Daniel Vorcaro, alguma resposta, algum avanço virá após a abertura dessa nova frente de apuração. Vazou. Cenas explícitas de traição. Assista por sua conta e risco. 2 bombas atômicas aqui no Brasil. A tarifa vai chegar pro Brasil. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. Nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser. Because Brazil is America's solution. God bless America. Flávio Bolsonaro, traidor da pátria. Ministro, vamos lá. E vamos lá você também que está acompanhando. Em 2024, o ministro criou o Instituto ITER, em sociedade com sua mulher. É uma SA de capital fechado, que das empresas é aquela que está submetida ao menor controle regulatório de todos. Como é uma SA de capital fechado, não tem, por exemplo, comissão de valores mobiliários, nada disso, né? Esse Instituto ITER tem como chefe o Vitor Veiga, que é o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, que também é sócio. Segundo o Portal Nacional de Contratações Públicas,
Esse instituto já recebeu de entes públicos 4.800.000 de 24 para cá e tem contratado 11 milhões, eu estou falando com entidades públicas. O que não caracteriza exatamente uma situação de classe média. Só com o consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo, tem um contrato de R$ 1.228.665. Dá curso de várias coisas. Quase concorre com o ICB da Carina da Gama. Tem, por exemplo, a arte e a ciência da oratória. Eu estou pensando em fazer. Ministro, tinha contrato com a Secretaria de Segurança Pública do Cláudio Castro, né? Tinha contrato com a Secretaria de Segurança Pública do Cláudio Castro enquanto o senhor julgava a ação do Cláudio Castro no TSE. E o senhor o absolveu de um crime que o senhor admitiu que foi cometido. Naquela história das contratações de servidores na boca da urna. O senhor reconheceu o crime. Foi um crime cometido pelo Poder Executivo. E o senhor disse, bom, mas não há evidência que o governador soubesse. Os contratos com empresas privadas não são conhecidos. Porque, afinal de contas, a empresa do senhor não é obrigada a dizer com quem faz contrato. No caso dos contratos privados. Mas existe, inclusive fazendo seminários internacionais. Você está falando que o ministro é bandido, é ladrão? Eu não. Andrezinho, meu filho, meu terrivelmente evangélico. Quando as pessoas apontam pra ti e dizem que tu tá sentado com a bunda e de dentro do teu gabinete é feito vazamento, como era na época da Lava Jato, é porque é uma verdade. É uma verdade. Por quê? Os indícios levam a isso. Os indícios levam a isso. Por que, André de Mendonça? Viu? Com ferro fere, com ferro serás ferido. Exatamente. Como é que o Danton Dallagnol falava mesmo quando acusava o Lula? Falava, tenho convicções. Eu tenho convicção. Eu tenho as mesmas convicções. Se isso vale e valeu pro Lula, se isso vale e valeu pro Lulinha, então vale pra ti também. Pro teu gabinete. A forma de atuação do teu gabinete. Por exemplo, vou te dar uma. Tiago Marcantônio. Conhece o Tiago Marcantônio? Exatamente, o cara da Polícia Federal que tu acolheu aí dentro do teu gabinete. Esse cara fazia parte da Lava Jato. É o cara que dava, entendeu? Os vazamentos seletivos durante todo o processo. Durante todo o processo que houve aquela coisa esdrúxula que condenou o Lula. O Moro condenou o Lula, né? Por uma tentativa de golpe político. Pra tirar ele da eleição. Tanto é que em 2022 ele volta e ganha as eleições e tu tá aí, ó. Ainda bem que o Jair Bolsonaro te botou aí, né, pra ser ministro. Porque do contrário, tu já estava no ostracismo ou envolvido no processo da tentativa de golpe, porque tu era o ministro da Justiça. Estaria preso hoje. Escapou, né? Escapou, pois é. A gente também pode fazer ilações. Ilações. Quando o teu instituto. O teu instituto tem instituto. E esse teu instituto, ele presta serviço para a grande maioria que está envolvido no caso Master. De prefeituras e governos de estado que estão envolvidos no caso Master em desvio de dinheiro das previdências dos municipais. Ou municipários. Como é o mesmo caso do Rio de Janeiro, do Rio Prev, onde o presidente foi indicado pelo então filho do teu ex-patrão, Flávio Bolsonaro. Pois é. Porque geralmente o bolsonarismo é isso, eles acusam, mas depois eles sempre deixam o rabo preso. E o rabo preso é esse Tiago Marcantônio, olha só o nome dele é difícil, Marcantônio, olha, é difícil de gravar. Mas é um delegado da Polícia Federal que vive fazendo, vazamento seletivo só a questão do Lulinha. Mesmo que o Ministério Público tenha dito que Lulinha não tem culpa de nada, não é envolvido a nada e não tem provas de nada. E que você, André Mendonça, que para primeira instância, por falta de provas, seria arquivado. Mas, já como tu quer continuar batendo nessa tecla, nas operações L, Operação L. Né, Marco Antônio? Operação L. Pois é. Agora entrou o Dino na história. E parece que o terrivelmente evangélico teve um ataque de piti, um ataque de pavão, falando um monte de besteira, tentando ameaçar Alexandre de Moraes, chorando que é um pobre coitado, se vitimizando. Toma vergonha na cara, rapaz! Tu é ministro da Justiça! Vamos ver cenas dos próximos capítulos, quando veremos mais choro ainda de um ministro do Supremo que vai ser acuado pelo Flávio Dino, o Vingador. Um desconhecimento da realidade brasileira, né? Um descolamento da realidade brasileira, o que é lamentável da parte de um ministro do Supremo que está ali para julgar, né? Que recebe processos, que precisa ter conhecimento da realidade do que as pessoas vivem. O rendimento médio do brasileiro é de R$ 3.367. Esse é o rendimento médio, segundo dados do IBGE referentes a 2025. 3.367. E ele vem me dizer que tem uma condição média? Essa é a média do brasileiro. Fui puxar aqui um professor. Piso nacional, R$ 5.130. Um enfermeiro, para pegar um profissional da saúde,
entre R$ 3.900 e R$ 4.300. O salário mínimo, em torno de R$ 1.600, talvez suba aí para um pouco mais de R$ 1.700. É disso que a gente está falando. Né? Eu, Bolsonaro, atacando os nordestinos como pessoas analfabetas. E apresente um vídeo eu atacando o nordestino. Não tem. O Nordeste é a pior região em todos os aspectos para fazer imaginar. Meninas do Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega Sena. É a única coisa boa do Maranhão, é o presídio de Pedrinhas. Eu sempre me referi nos amigos, né? Cabra da Peste, Pão de Arara. Tá cabeçudo. Só tá virando cabra da Peste, só tá faltando crescer um pouquinho a cabeça. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. A prisão preventiva do consultor e estrategista digital argentino Fernando Cerimedo, decretada pela Justiça da Bolívia, trouxe à tona uma rede de conexões transnacionais da extrema-direita na América Latina, que atinge em cheio o núcleo de influência do clã Bolsonaro. As autoridades bolivianas ainda relataram a descoberta de uma suposta fazenda de bots ligada às suas operações digitais. Cerimedo foi detido em Santa Cruz de la Sierra, sob a suspeita de envolvimento em uma tentativa de assassinato contra sua ex-companheira, a advogada e comentarista política Nadia Beller. A justiça boliviana determinou que ele permaneça preso preventivamente por 180 dias no presídio de segurança máxima, enquanto investigações aprofundam evidências, incluindo registros e mensagens extraídas de seu aparelho celular pela promotoria. Cerimedo é peça-chave para a extrema-direita latino-americana. O marqueteiro ganhou projeção ao coordenar a estratégia de redes sociais na campanha presidencial de Javier Milei na Argentina, além de comandar veículos de comunicação alinhados ao movimento, como o La Derecha Diário. Cerimedo também atuou lado a lado com o núcleo político de Jair Bolsonaro durante a disputa eleitoral brasileira de 2022, tendo sido um dos principais nomes a propagar desinformação e ataques sistemáticos contra a lisura das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro, o que o colocou na mira de investigações conduzidas pela Polícia Federal. A proximidade com a família Bolsonaro seguiu ativa ao longo dos anos, com participações recentes em transmissões ao vivo e articulações políticas conjuntas com figuras como o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Com a prisão do operador, desmorona uma peça-chave das engrenagens de desinformação e propaganda internacional associadas tanto ao bolsonarismo quanto à extrema-direita na América Latina, acendendo um novo alerta sobre o modus operandi na região. Grande notícia, após a nossa denúncia, o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa Barbosa acaba de abrir investigação contra o Flávio Bolsonaro pela fazenda de robôs que estava na casa do Cerimedo, que é o maior parceiro aí da família Bolsonaro e que foi designado pelo governo dos Estados Unidos para interferir na eleição do Brasil. Agora, o Ministério Público Eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral vão investigar se essa fazenda de robôs estava ou não ajudando a campanha do Flávio Bolsonaro. E se estava, eu já adianto para vocês, isso é motivo para cassação da chapa e inelegibilidade do Flávio Bolsonaro. Olha, em menos de 24 horas depois da nossa representação, já começou a dar andamento na justiça. Grande dia! O Lula, uma estratégica realmente correta de não aparecer lá para não ser atacado para aquele bando de chacal que estava lá, que não apresenta nenhum tipo de proposta para discutir para a nação. Exatamente! Que não tem proposta nenhuma! Nenhuma proposta de construção de nação! Nada! Para o trabalhador, nada para a periferia, nada para o povo pobre brasileiro para tentar melhorar ainda mais a vida. Pelo contrário, só tristeza, só batem em cima do Lula. Só isso que eles sabem falar. Eles não apresentam nada. A questão da segurança é matar pobre da periferia, né? Tudo para eles é criminoso. Enquanto que os ricos dos condomínios ficam lá numa boa. Eles é que têm o dinheiro que trazem a droga para dentro do país. Não, eles não têm culpa nenhuma, porque pertence à elite. E a elite deles, exatamente. Outra coisa é a economia. Vamos cortar tudo. Cortar o quê? Aposentadoria, desvincular a aposentadoria, desvincular o aumento do salário mínimo, desvincular o dinheiro da saúde, desvincular o dinheiro da educação, né? Acabar com Bolsa Família, acabar com Minha Casa e Minha Vida. É isso. Eles querem acabar com todos os programas sociais, os programas de transferência de renda, os programas que dão ao povo trabalhador, que é a maioria do povo brasileiro, e que é o que vota nas eleições, querem cortar tudo em benefício de quem? Da Faria Lima, da burguesia,
dos caras que não produzem riqueza, dos caras que sentam com o bundão atrás de uma escrivaninha, que não trabalham 3 horas por dia, olha lá. Enquanto isso, são contra 6x1. São contra acabar 6x1. Por que eles são contra 6x1? Porque o trabalhador tem que trabalhar que nem escravo. Essa aí é a mentalidade do Renan Santos, a mentalidade lá do Zema, a mentalidade do Caiado e mais aqueles outros que estavam lá junto, lá que não fede nem cheira na política. Mas estavam lá para atrapalhar. Então o que eles veem nisso? Eles não têm, é o mesmo programa do Flávio Bolsonaro. Se vocês viram aquela entrevista de quem vai capitanear a economia num caso de vitória do Flávio, vocês viram. É corte em cima de você, aposentado e pensionista pelo BPC. Tu vai perder. Aposentado e pensionista, como eu, aposentado, vai perder a desvinculação do aumento de salário todo mês. É isso aí. É acabar com a gente que trabalhou a vida toda nesse país, né? Que vai perder o poder de compra. E daí o Brasil vai cair na bancarrota. Por que eles querem fazer isso? Para sobrar mais dinheiro para Faria Lima, para os mais ricos botar ali no CDBs, comprar dinheiro público, comprar, né, papéis. Enquanto que eles ficam lá sentadinhos a vida toda, mamando as custas minhas, as custas tuas. É isso aí. É o mesmo programa do Flávio Bolsonaro. Ou a gente dá um ponto final nisso, elegemos Lula no primeiro turno e mandamos essas pragas de volta, né, pra cova da história novamente, e pro armário da história, e selar com bastante, né, com bastante cadeado e jogar no rio, que é o que eles merecem, porque eles não querem construir o Brasil. Não querem continuar, querem que você continue aí, pegando o ônibus às 4 horas da manhã, indo pro serviço, voltando às 8 horas, trabalhando de sol a sol. É isso aí, de segunda a segunda. Tu tá contente aí? Tu aí, que se diz aí uberizado, empreendedor, no momento que tu detonar tua moto numa esquina, ou cair de moto, acabou o empreendedorismo. É isso aí, sem nenhum tipo de estabilidade, sem nenhum tipo de proteção social. É isso que vocês querem? Vote nesses caras da direita. Bom, bem, eu voto no Lula. E você? Beatriz, por que Lula? Porque eu sou filha de políticas públicas, eu sou a primeira pessoa da minha família a ingressar na universidade, e na universidade pública sou professora de linguagens formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Recentemente faço mestrado em Linguística como bolsista CAPES pela Universidade Federal de Pernambuco, sou professora de linguagens e acredito nas políticas públicas. Luciana, por que Flávio Bolsonaro? Eu acho que, assim, o Brasil precisa de mudanças, né? O atual, não falo que esteja ruim, né? Mas por mais que prolongue muito tempo, mesmo partido. Porque fui fruto fui fruto de escola pública, sou da universidade pública, sou professora, sou educadora. Minha família viveu também com o suporte do Bolsa Família. Então eu acredito que a gente precisa cada vez mais ter na política pessoas que representem as pessoas que estão marginalizadas e subalternizadas. Flávio Bolsonaro, ele já é um político há mais de 20 anos. Você sabe dizer algum projeto que ele fez como deputado, como senador, que beneficiou as pessoas? Essa parte eu não olhei, eu sou bem sincera, né? Mas eu vi pelo partido que o pai dele fez, né? E o que o pai dele fez? Eu votei no Bolsonaro, né? E você sabe dizer, então, o que o Bolsonaro fez? Então, um projeto que ele tenha feito que beneficiou as pessoas? Eu vou ser bem sincera. Na parte da política, eu não ando muito antenada. Tudo isso graças a um governo que pensa na educação e que entende que a educação é a ferramenta única e existente para transformar a sociedade da gente. Então, de modo algum, eu poderia me posicionar como uma pessoa que vota contra tudo isso. E eu acredito que eu, estando de um lado oposto, que não seja esse, eu estar literalmente não retribuindo tudo aquilo que um dia eu recebi, que foi a educação e a universidade pública que me deu. Ai, ai!